do YouTube! Hoje eu tô aqui com uma convidada especial, a Marina. Olá, povo! Ela tem um canal no YouTube também, ela faz covers. Eu vou deixar aqui no card o canal dela. E a gente veio aqui hoje contar relatos cabulosos que aconteceram com a gente. Cada uma de nós vai contar 2 relatos cabulosos que aconteceram com a gente. Só coisa creepy. Só coisa creepy. Então, se vocês querem saber se a gente realmente viu espíritos ou algum ser sobrenatural, ou a gente é mal assombrado, ou qualquer coisa do gênero, continue assistindo esse vídeo, porque eu tenho certeza que vocês vão adorar. E também porque senão eu vou mandar os espíritos seguirem vocês. Então, eu vou começar contando o primeiro relato, que ele aconteceu quando eu tava fazendo meu intercâmbio na Irlanda, que foi em Wicklow, que fica a 2-3 horas mais ou menos de Dublin. Que cagaço agora que eu fui aqui depois. E eu com aquela porta ali atrás. Tipo, Cara, super que creepy, tipo, tá ligado? Que tipo, Alguém tá ali. para, Tá, continua. Aí, isso aconteceu em Wicklow, que fica mais ou menos a 2-3 horas de Dublin, não lembro agora, eu deixo aqui escrito pra vocês. E foi assim, eu e o pessoal da tour, a gente tava, tipo, fazendo uma tour ali pro Wicklow e a gente parou num, tipo, um parque, eu acho, que tinha cemitérios e tinha castelinhos e capelas e tinha cachoeiras e tinha um monte de coisa muito, muito linda, assim, que tu ficava, era um mini paraísozinho, Sim. assim, era muito legal. Mas, quando a gente tava olhando ali os cemitérios e vlogando, eu e a minha amiga, a gente tava latindo. Adoro. Latindo pros espíritos. E aí, tava cheio de gente, assim. E a gente ficou bem tranquila ali, porque tava muito tranquilo. Aí agora no segundo, tava tipo eu, ela e mais 2 pessoas. E enquanto ela tava olhando assim, tipo um castelozinho, uma capela, eu acho que costumava ser aquilo. Uma capelazinha mal assombrada, não sei, né? Mas tipo, ela tava olhando ali a capelazinha. Se bem que qualquer coisa em cemitério é meio... É meio bizarro, meio né? bizarro, né? Mas era de dia, gente, então era mais tranquilo. Sei lá, eu teria medo igual. E aí, enquanto ela tava olhando, eu pensei assim, vou assustar ela, assim, só de zoação. E aí eu peguei e cheguei perto dela. Só que daí quando eu cheguei perto dela, ela tava olhando uma janelinha e tudo era muito escuro ali dentro. E aí eu olhei a janelinha e passou tipo um vulto preto, assim, muito rápido. E daí eu pensei, tipo, não sei se foi um vulto preto ou se foi o reflexo do meu sol. Do meu sol. Nossa, tá ótimo. The sunshine. Se foi o reflexo dos meus óculos. E aí eu pensei, tipo, putz, o que foi aquilo? Eu prefiro acreditar que tenha sido o reflexo do sol dos meus óculos e daí, tipo, eu tava olhando... Deu uma interferência. uma interferência e tal. Porque é tenso, né? É bem estranho, né? Tipo, um cemitério, né? E daí já é. Daí Já assim, pensa que coisas assim, meu macabras. Deus, me pegar. Sai capeta. Sai capeta. E aí, ela ficou tipo, a gente apelidou a floresta de Floresta Maldita, né? Porque era uma trilha, gente, e trilha, você sabe, né? Trilha, floresta, cemitério, filme de terror, tudo tenso. Todo aquele filme de terror trash começa a passar na tua cabeça. É uma coisa muito bonita. Muito bizarro. Aí a gente já começou a caminhar. E aí teve até uma parte que a gente ficou caminhando eu nem ia caminhar, eu ia correr. A gente caminhou pela trilha, a gente começou a caminhar pela trilha. Teve até uma parte que a gente ficou meio sozinha, assim, na trilha. A gente tava meio perdida. Aí eu já comecei a pensar, puta que pariu. Eu tinha assistido um filme no Netflix que é Okigahara, a Floresta de Okigahara, que é aquela floresta mal assombrada do Japão, sabe? Aí eu pensei, só que me falta me perder aqui nessa trilha e ficar perdida. E, né? Nunca mais voltar. Nunca mais voltar. Aí eu fiquei, tipo, bizarro. Mas esse foi o meu relato. Eu não sei, gente, se realmente era um fantasma, espírito, ser sobrenatural, não sei o que era aquilo, ou se era somente o reflexo do sol ou aquela coisa, aquele impacto que dá quando você tá, tipo, tá acostumado com muita luz e daí de repente você vai pra muito escuro. muito escuro, sabe? Mas, tipo, tem uma pesquisa que dizem que se tu fica muito tempo parado, assim, no escuro, olhando pro espelho, teu cérebro começa a ver coisas, assim, que realmente não existem no local, assim, mas é uma coisa do teu cérebro mesmo. Não sei se isso pode influenciar alguma coisa, mas eu lembro de ter lido isso em algum lugar, não sei se
é verídico ou não, mas eu lembro de ter lido porque eu leio muita cultura inútil. Faz sentido, faz sentido. Então, se vocês forem pra Irlanda e gostarem de coisas creeps, vão pra Wicklow, que lá é muito lindo, porém também é creepy, e se vocês gostam de coisas weirds e creepies, vão pra lá. Eu acho que quando eu tinha uns 12, 13 anos, acho que foi uma das primeiras assim, experiências assim, que eu tive meio bizarras. Eu tenho várias. E eu lembro que a minha casa é de 2 pisos, e daí eu tava no segundo piso no meu quarto, e eu lembro que eu fiquei com fome. E eu desci pra cozinha, só que eu tava sozinha em casa. Essas coisas só acontecem quando a gente tá sozinho em casa, né? Parece que coisa sente cheiro e vai, né? Não, tô sozinho em casa, né? Vamos assustar. E daí, quando eu tava na minha cozinha, tinha um cara, acho que se fosse parar pra pensar, ele tinha mais ou menos 1,80 m por aí. E ele tava encostado, assim, com o ombro no armário da minha cozinha. Ele tava usando uma camiseta laranja e uma calça jeans, então, tipo, foi bem nítido, assim, que eu vi. Eu realmente vi uma coisa. E eu lembro que ele tinha aquela cara daqueles homens meio taradão, meio pervertido, essas coisas. Eu fiquei bem assustada, eu tinha uns 12, 13 anos. Eu lembro que eu subi essas escadas correndo, porque eu precisava arrumar a cama da minha mãe e pensei assim, não, eu não vi nada, eu tô ficando louca. Todas aquelas coisas que todo mundo faz, né? Eu tô louca, não foi nada que eu vi. Só que quando eu subi no quarto da minha mãe, aqui fica a janela e aqui fica a cama dela. E eu tava bem aqui. Eu senti uma coisa me empurrando, eu caí na cama da minha mãe e eu lembro que eu não conseguia me mexer. E daí eu fiquei, tipo, de bruços, assim, deitada, assim, eu não conseguia mexer meus braços, eu não conseguia mexer meu corpo nem nada. E eu não olhava pra trás, eu não olhava pra nenhum dos lados, eu só olhava, assim, pra janela. E eu lembro de ter escutado uma risada daquelas bem meio diabólicas, assim, perto do meu ouvido. E depois disso eu apaguei e eu só acordei de novo quando o meu irmão voltou pra casa, que ele tava na rua jogando bola e essas coisas. Eu lembro que eu fiquei, assim, bem assustada e às vezes, tipo, até uns anos atrás eu ainda ficava arrepiada quando eu lembrava disso. Agora eu já tô mais acostumada, mas, tipo, foi bem bizarro. Foi bizarro mesmo. Eu cheguei a ficar toda arrepiada aqui, velho. Essas coisas acontecem muito comigo. E acho que agora eu vou contar mais um relato pra vocês. Não chega a ser bem um relato, assim, tipo, mas eu vou contar 2 coisas creeps que aconteceram aqui comigo em casa e um relato. O segundo relato... Não, o terceiro relato que a gente vai contar, que aconteceu... Tua porta já tá me dando nervoso. Ai, sabe? para! É sério, tá me dando nervoso. Ai, você não olhando pra olha, câmera. não olha. Tá, eu vou ficar olhando pra outro ponto. Não é que tem alguma coisa lá, mas é que Eu ela vou tá me dando cortar, medo. eu vou cortar esse vídeo, não quero mais, não quero, tá? Tá, vai. Daí, tá, quando eu era criança, bebê, eu tinha 1 ano de idade, eu acho, mais ou menos, eu tava brincando e em vez de engatinhar pra frente, eu comecei a engatinhar pra trás. E os meus pais acharam super bizarro aquilo, né? Aí eles perguntaram... E daí diz a minha mãe que eu disse ter visto o meu avô que já tinha morrido. Ah, mas essas coisas assim de ver avô e etc. Isso é uma coisa que já aconteceu várias vezes na casa da minha avó. A casa da minha avó ela é muito gigante e antes da minha... Ai, como eu posso explicar? A minha avó, quando ela se casou com meu avô, ele morava com os pais dele e a minha tia-avó. A minha tia-avó mora com eles até hoje, ela não se casou nem nada do tipo. Só que aquela coisa, a família do meu avô é muito apegada a bens materiais, assim, tipo, um absurdo. Eles construíram a casa, assim, tudo porque eles eram da Polônia. E na Polônia eles tinham uma vida muito difícil, e daí aqui eles meio que se apegaram muito porque eles realmente não tinham a condição que eles tinham aqui. E eu lembro que eu sempre vi uma senhora andando perto do quarto dos meus avós e tudo. Eu descrevi ela como ela era e tudo, né? Falei pra minha mãe, porque, assim, eu sou espírita, os meus pais também são, então a gente acredita muito nisso. Só que os meus avós, eles são luteranos, então eles não acreditam nisso de jeito nenhum. E eu lembro que teve um dia que a gente tava vendo as fotos da família, e a foto e eu disse assim, eu perguntei pra minha avó, vó, quem é essa pessoa? Eu disse assim, essa daqui é a Ama, é a mãe do teu avô, é a tua bisavó. Eu disse assim, tá, porque é essa senhora que eu vejo sempre no corredor em direção ao teu quarto e tudo. Então, tipo, é aquela coisa. Eu nunca tinha visto foto nenhuma da minha bisavó. E eu vi ela dentro da casa. Então, tipo, segundo o espiritismo, significa que eles ainda estão muito apegados aos bens materiais que tem aqui. Eles não desencarnaram. Mas aquelas outras coisas. Mas isso é pra quem quiser acreditar, né? Ninguém é obrigado a acreditar nisso. E eu lembro, assim, que a minha avó hoje até acredita um pouco mais nisso. Mas acho que foi mais por causa das novelas espírita da Globo, porque ela é muito noveleira, então acho que isso contribui pra bastante coisa. Mas antes disso a minha avó queria, tipo, acho que meio que me exorcizar, alguma coisa do tipo.
Acho que no fundo ela deve ter pensado que o capeta tava no Ai, telefone. cara, sai de É mim. porque eu saí da igreja, mas não, gente, não todo espírito é ruim. Enfim, eu não sei, não lembro direito disso, mais ou menos. Eu não lembro como é que foi que eles descobriram que eu tinha, talvez, visto o meu avô ou não. Eu só sei que foi isso que minha mãe me contou, sabe? Que eu disse assim, eu não sei se eu falei, tipo, vovô, não, porque, né, com um ano, tipo, tu não fala muita coisa. Com um ano o vocabulário é bem pequeno. Não sei como é que eles descobriram que eu tinha visto o meu avô, não, mas foi bizarro, assim, antes que eu comecei a engatinhar pra trás e, tipo, foi bizarro. Não sei se eu falei o nome dele, só sei que foi, tipo, muito creepy. E duas outras coisas muito creepy que aconteceram aqui em casa foi, tipo, uma vez eu fiz uma brincadeira, assim, depois de uma reunião de um evangelho espírita, né, meu e da minha mãe. Aí eu fiz uma brincadeira, tipo, eu tinha olhado, acho que algum vídeo no YouTube que, tipo, se tu, na minha cabeça, aquilo poderia talvez acontecer, mas se tu olhasse muito fixo pra um objeto, tu ia conseguir derrubar ele, sabe? E eu fiquei olhando muito fixo pra um copo. E, tipo, o copo já tava, tipo, no finalzinho, assim, da mesa. Mas foi muito bizarro, porque ele simplesmente... Eu parei, olhei pro copo e eu levantei e ele caiu. Quebrou, sabe? Caiu e quebrou. E aí eu fiquei, tipo... muito bizarro. E foi muito, sério, muito bizarro. E outra coisa que aconteceu aqui foi, tipo, quando eu e a minha irmã, a gente tava sozinha em casa. E daí, sempre quando a gente quando a gente... Sempre. Crianças não fiquem sozinhas em casa. Fiquem. Se os pais de vocês forem pra uma festa, vão pra casa dos amiguinhos, mas não fiquem sozinhos em casa. Se bem que com meu irmão em casa não acontecia nada, era quando eu tava sozinha mesmo. Não, eu e a minha irmã. E aí a gente tava sozinha, e daí o telefone tocou, e eu odeio até meu telefone. Então, tipo, eu fiquei cagando, assim, tipo... Falou, queridinho, liga outra hora que eu não tô vindo de atender. Eu sempre digo, isso é importante, liga pro meu celular. Exatamente, isso é importante. Liga pro meu celular, me chama no WhatsApp, mas não liga pra minha casa. Aí eu fiquei tipo, tá, não vou atender. Daí minha irmã, eu não aguento mais esse barulho, vou atender. Ela atendeu. Aí o telefone começou a chiar. E tava chovendo, assim, tava muito bizarro. E daí ela sabia que tinha alguém na linha, porque ela ouviu a respiração da pessoa, mas começou a chiar. E daí tu não consegue ouvir nada mesmo. E aí isso aconteceu 2 vezes, muito bizarro. Daí a gente achou que talvez fosse... Que medo, eu tô até arrepiada, cara. A gente talvez achou que fosse a nossa mãe que tava no trem, e às vezes o celular dela dá problema e tal. E aí, tipo, a gente não sabia, mas eu sei que foi, tipo, muito bizarro. Até minha irmã disse que já começaram as brincadeiras de Halloween tão cedo esse ano, porque, tipo, foi, tipo, muito tenso. Bem tenso mesmo. E tu? Alguma coisa pra contar pra gente? Mas, como eu disse, eu tenho várias coisas. Por exemplo, aquela porta da amiga minha. Aquela porta, aquele espelho. Eu acho que o teu pôster do Naruto é um espelho, alguma coisa assim do tipo. Já tá me dando nervoso. Assim, eu tenho uma amiga minha que a gente se conhece há 10 anos. E ela ia muito lá pra casa. E era uma coisa muito estranha, porque essas coisas só aconteciam quando ela ia lá pra casa comigo. Tudo bem que quando eu tava sozinha acontecia também. Eu contava pra ela, só que quando ela ia lá, acontecia junto, então era aquela coisa, eu não estou louca porque isso está acontecendo com mais alguém. Sim. E, tipo, a gente quer dizer, era, né, porque a banda terminou. A gente era fã de Jonas Brothers na época, e eu lembro que teve 2 vezes que aconteceu isso. Uma vez... Não, a primeira vez ela tinha dormido lá em casa, ela tinha passado o final de semana, e daí... Na segunda-feira a gente ia no shopping. E eu lembro... O celular vibrando, mas dá medo, né? Que cagaço, gente. O celular vibrou aqui agora. E daí eu lembro que a gente saiu e tudo, né? E a minha casa sempre com vulto passando, né? No corredor, porque as portas da minha casa são de vidro dos quartos. Então tu consegue ver o pessoal passando e era sempre vulto passando assim de madrugada. Tipo, era certo que os meus pais estavam dormindo. Certo que o meu irmão tava dormindo, ficava passando vulto, e a minha amiga via também, e a gente combinava assim, não vamos olhar pra porta. E eu sempre dormindo de luz ligada. E a gente não conseguia ir no banheiro sozinha, tipo, uma ficava na porta esperando a outra, era bem engraçado. E daí teve um dia que a gente se arrumou pra ir no shopping, e a gente saiu, tanto que a gente perdeu o primeiro ônibus, e a gente voltou pra casa, e depois a gente foi de novo. E eu lembro que antes da gente sair, eu tinha desligado o rádio, a gente tava escutando... CD da série, que era do Jonas Elaine na época, e eu desliguei o rádio tudo, e a gente saiu, e quando eu tava fechando meu portão, eu vi um vulto, tipo,
tipo, mais ou menos essa altura, era uma criança, na porta do meu quarto que dava pra rua, porque a gente tinha uma sacada. E eu disse assim, bah, Michelle, tinha alguém no meu quarto. E ela disse assim, tá, né, deixa, né, agora a gente vai. E daí depois a gente voltou pra minha casa, a gente foi no cinema e tudo. E eu entrei no meu quarto e tava tocando Invisible. Invisible é uma música muito, muito creepy deles, tipo, eu acho. Depois, se der, a gente coloca o link da letra aí embaixo. Então, tipo, ela ficava tocando no repeat, porque depois que ela terminou, ela começou tocando de novo e de novo. Até que eu fiquei tão cagada que eu peguei, desliguei o CD e a gente ficou se olhando assim, tipo, cara, isso é muito, muito, muito bizarro. E teve uma outra vez também que ela tinha ido pra minha casa depois do almoço, porque a gente ia a pé da escola pra minha casa, porque era relativamente perto. E a gente foi pra casa e tudo, e a gente tava vendo Jonas Brothers 3D. A gente foi aquele filme 1001 vezes, né? Quem não? Quem não era fã na época não viu. E eu lembro que faltou luz. E daí a gente... Eu não sei o que deu, eu senti uma sensação muito estranha, uma agonia assim, tipo, muito ruim. E a gente se escondeu debaixo dos travesseiros, assim, e eu falei, bah, Michelle, eu acho que tem alguém aqui. E ela disse assim, mas será que tem? E daí ela pegou, assim, baixou, assim, a almofada, assim, olhou pra tela da TV pelo reflexo. Deu pra ver a criança, a mesma do meu quarto daquele dia, o vulto na escada. Ela disse assim, eu acho que tem alguém na escada. E daí eu peguei e desci a almofada. E eu olhei pra trás e era realmente a criança do mesmo dia da música do negócio. Muito estranho. E daí eu me escondi de novo e o meu celular começou a tocar na hora. E eu tinha uma colega na escola que ela era médium mesmo. E ela pegou e me ligou. Eu nunca tinha falado disso pra ela, nem nada do tipo, tanto eu quanto a Michelle. Ela me ligou e disse assim, tem uma criança na tua escada, não fique encarando pra ela. E, tipo, foi aquela coisa, tipo, só eu e ela tava na sala. Como é que uma terceira pessoa ia saber disso? E, tipo, ia me ligar bem no momento. Então, tipo, foi bem estranho. Daí teve uma hora que a gente ficou até escondida atrás da almofada até a luz voltar. E eu lembro que às vezes eu espiava e a criança continuava parada no mesmo lugar na minha escada. Então, tipo, foi muito, muito estranho. Era eu criança, tipo, era uma coisa muito bonita. Ai, que bizarro. Muito creepy. Nossa. Tanto que depois disso a minha amiga, ela meio que reluta pra dormir lá em casa até hoje. E as minhas outras amigas que eu conto, elas ficam meio assim quando eu convido elas pra dormir na minha casa. Então, porque a parada é amiga, sinistrinha. quem sabe a gente não traz um padre, benza, e depois a gente volta lá. É uma coisa bem assim. Pegar um sal grosso. Claudinho semi, maravilhosos. Podia ser, né? Eles nunca tinham vindo só benzer minha eu podia ouvir benzer. benzer. Eu vou falar de um negócio que eu lembrei agora também, que é que quando eu era pequena tinha uma Barbie, sabe? Aquelas Barbie falsificadas que tu comprava no 99. Assim, elas tinham umas caras meio demoníaca. Meio demoníaca. E aí, tipo, eu tinha uma Barbie dessa e eu olhava pra ela e toda vez que eu olhava eu ficava tipo, meu, sério, eu não sei, alguma coisa me dava uma agonia, um negócio, assim. E aí, ai, boneca sempre era uma coisa que me dava um medo, assim, porque eu, tipo, era muito creepy. Traumatizada com Chuck, o boneco assassino. Eu também. Então, tipo, eu sempre achava que meus bichinhos de pelúcia, alguma coisa do tipo, ia acordar de noite, ia me esfaquear, umas coisas bem assim, Muito a minha cabeça bizarro. muito, muito pirada. E daí eu lembro que eu arrumava todos os meus bichinhos pra dormir do meu lado e eu dizia, eu amo vocês, não tem que me matar. Eu fazia isso quando eu era criança. E aí, tipo, um dia a gente tava viajando de carro e tal, e aí eu, tipo, abri toda a janela, olhei pra boneca e falei assim, então, vamos fazer você voar. Tipo, literalmente eu queria jogar a boneca fora. E daí eu peguei e simplesmente, tipo, botei assim o braço pra fora com a boneca e soltei a boneca. E daí eu falei, depois de uns minutos, eu pensei assim, graças a Deus, me livrei dela. Daí eu falei, gritei assim no carro, mãe, a minha boneca, ela caiu. E aí ela falou, agora já era, minha filha. Eu falei, ainda bem. Eu só pensei, na verdade eu não falei ainda bem, eu só pensei, ainda bem que já era, né? Porque... já é agora. Véi, era muito creepy, sério, muito creepy. Eu era uma criança e, tipo, criança sentir negócio, você sabe, né? Que criança tem mais feeling desse negócio. Mais feeling creepy. Do que Dizem que criança e cachorro é uma coisa muito sinistra. É muito bizarro. Mas normalmente quando acontecia essas coisas na minha casa, os cachorros estavam... Eu tenho 5 cachorros. Os cachorros estavam tudo latindo, assim, enlouquecido na rua. E eu ia lá na rua e não tinha nada. Ai, nada. credo. Sempre a minha casa é muito bizarra. Ela é muito sinistra. Muito sinistra mesmo. Que bizarro. Então é isso, gente. Esses foram os relatos que a gente contou. Espero que vocês
tenham se divertido e ficado com tanto medo quanto a gente ficou aqui. Que aquela porta lá atrás. Eu tô toda arrepiada já. E aí, é isso aí. Se vocês têm algum relato que vocês gostariam de dividir com a gente, deixem aqui nos comentários. Ou se vocês se identificaram com algum relato ou querem saber mais sobre algum relato. Querem desabafar sobre os anseios bizarros da vida de vocês. Deixa aqui que a gente quer muito saber e a gente pode fazer um... de YouTube. A gente quer muito saber e a gente pode fazer um vídeo contando seu relato também. Contando mais relatos que tenham acontecido com a gente, contando o seu relato também. Isso é bem interessante. Bem legal. Então, se vocês gostaram do vídeo, deem um thumbs up aí, um likezinho, que eu tô precisando. E vão no canal da Marina ver o lindo cover do Shawn Mendes que ela fez. Tem um like lá. Então é isso, gente. Deixem o seu like no vídeo, se inscrevam nos nossos canais. E até uma próxima. Um beijo. Tchau!